tema da nossa conversa hoje é impactados pelo futuro. Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Certamente, como eu, você assistiu, se não assistiu, já ouviu falar daquele filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A história de alguns jovens que saem de uma festa, bebida, e de repente um acidente na pista, e eles atropelam uma pessoa. A princípio eles acham que é um animal, e na hora que vão ver é um homem. E desesperados por aquele fato, eles pegam o homem, acreditam que o homem está morto, levam até uma lagoa próxima, e jogam o homem naquela lagoa e fazem um acordo. Ninguém nunca mais toca nesse assunto. Está enterrado. Só que eles enterraram o homem vivo. E no próximo verão, nas próximas férias, cada um daqueles jovens começam a ser assombrados pelo passado, a receber frases, bilhetes no banheiro, na caixa de correio, e a frase era: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E é interessante que o filme tem suas continuações, né? O próximo é Eu Ainda Sei. E depois saiu outro, se eu não me engano, é Eu Continuo Sabendo. Como pastor, as maiores lutas que eu tenho visto das minhas ovelhas, de pessoas quem eu atendo e procuro de alguma forma ajudar, são pessoas que estão sendo assombradas por seu passado. Gente que vive o seu presente debaixo de uma fortíssima influência de coisas que aconteceram há anos atrás. Traições, abusos, divórcio, perda de um familiar, uma falência, um contratempo nos negócios. É impressionante como é que o passado tem esse poder de influenciar o nosso presente. Você vê pessoas que foram traídas, às vezes, há décadas, num namoro, adolescente, eu já vi isso, jamais se abrirem para uma próxima relação. Gente que foi abusada na infância, seja sexualmente ou seja através de abuso verbal, jamais conseguirem confiar em alguém na sua vida. Fato é que nós somos hoje resultado do nosso passado. Nós somos uma soma de coisas que nos aconteceram lá atrás. O passado tem esse poder de querer atuar no nosso presente. Você já parou para pensar o quanto da relação que você teve com seus pais ainda hoje atua na sua vida? Já parou para fazer essa conta? Talvez você não tenha essa consciência, mas o quanto você traz, você carrega da sua infância, das suas origens, ainda hoje. Você pode estar com 60, com 70 anos, mas é incrível como coisas do passado atuam no nosso presente. Eu, como pastor, já tive às vezes que lidar com pessoas me atacando, e às vezes até sendo grosseiras comigo, com a minha liderança, e eu procuro jamais levar as coisas para o lado pessoal, porque eu vou ver que por trás daquele ataque existe uma dificuldade com uma autoridade, em especial às vezes uma autoridade masculina. Quantas pessoas que tiveram um pai déspota, repressor e tal,
elas levam essa carga emocional para a sua vida, e agora lá na frente qualquer figura de autoridade que apareça e fale um não para ela. E diga não, você não pode. Eu me lembro, eu pastoreava em outro lugar, um dia eu disse para uma moça, eu combinei que a turma do louvor ia precisar cantar com a camiseta. Ela falou, mas eu não tenho 15 reais. Eu falei, eu te dou a camiseta, os 15 reais, fica tranquila. Aí eu dei, ela foi a única que não comprou. Daí chegou no culto, ela apareceu sem camiseta. E eu cheguei para entrar, ela estava lá ajeitando o microfone e tal. Som, shh. Alô, teste. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, cadê a sua camiseta? Ah, então. Eu falei, o problema é seu, você não vai cantar. Nossa, eu sou uma pessoa horrível, um monstro. Eu não presto, eu sou um pastor. São cargas que você traz lá de trás e atua no seu presente. Agora, é interessante que na experiência da fé acontece exatamente o oposto. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Ele diz, não estamos debaixo mais dessa influência, porque tudo se fez novo. Quando você abraça a fé, guarde isso, não é mais o passado que deve interferir no seu presente, mas é o futuro que deve interferir no seu presente. É incrível, você vai ver que sempre que Deus vai chamar alguém para um ministério, para uma obra, para uma missão, Ele não vai resolver ou tentar tratar do passado dessa pessoa. Por exemplo, uma vez Jesus vai até o mar da Galileia e está Pedro lá. E Jesus realiza um milagre, e quando Pedro se vê diante da bondade de Jesus, a Bíblia diz que ele se lança aos pés do Senhor e diz, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Certamente Pedro é revisitado pelo seu passado, lembranças, coisas que ele tinha feito, e ele diz, eu não sou merecedor, eu não sou digno de estar diante do Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador. Sabe o que Jesus diz para ele? Não tenha medo, a partir de agora, serás pescador de homens. Jesus não revisita o passado de Pedro. Jesus mostra para Pedro como será o seu futuro. Diz para Pedro, a partir de agora, você é uma nova pessoa. Numa sarça no Monte Horebe, Deus encontrou um homem atormentado por seu passado. Um gaguinho, chamado Moisés. Talvez essa gagueira, ela tinha um fundo emocional fortíssimo, porque ele estava debaixo de uma ameaça terrível. O homem mais poderoso do mundo disse, eu vou te matar. Moisés tinha assassinado uma pessoa, e enterrou o cara, só achou que estava tudo certo, mas no dia seguinte ele fica sabendo que ele foi descoberto. E Faraó, então, é informado disso e diz, eu vou matar você, Moisés. Os próximos 40 anos, Moisés passa no deserto, longe da sua missão, longe do propósito de Deus para a sua vida, mas numa sarça, o Senhor aparece para ele. E você vai ler Êxodo 3 e 4, a conversa de Deus com Moisés, Deus chamando Moisés para o ministério, para a missão de libertar os hebreus do Egito. Você não vai ver em nenhum momento Deus tocar no assunto. Em nenhum momento Deus chegar e falar, Moisés, o que é que você fez, cara? Você colocou tudo a perder. Não! É Moisés que tem isso como um impedimento. Pelo contrário, Deus aparece para ele e mostra para ele um futuro. Diz,
eu te enviarei, olha os verbos, eu te enviarei a Faraó, eu serei contigo, estenderei a minha mão e ferirei o Egito, quando sairdes, não sairá com as mãos vazias. Se o diabo teima em mostrar o nosso passado, Deus teima em mostrar o nosso futuro. Não foi isso que o Senhor fez com José? Ainda um jovem de 17 anos, o Senhor dá a ele um sonho, o Senhor dá a ele um futuro. Não foi isso que o Senhor fez com Davi, ali em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé, para ungir o próximo rei de Israel, e a Bíblia diz que Davi é o caçula, ele não é chamado nem para aquele ambiente, mas quando vão buscar ali no pasto e ele chega, o azeite é jogado sobre a cabeça de Davi, num ato profético, num ato de demonstração do que viria a acontecer anos e anos depois. E o Senhor diz: eu não te ungi príncipe do meu povo. Deus deu a Davi um futuro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Aliás, eu não sei como é que você tem vivido a sua vida. Talvez debaixo de uma fortíssima influência de coisas que aconteceram, de abusos, de traições, de feridas, de pecados, de quedas, de gente que te feriu, de pessoas que você feriu, e talvez você tenha trazido para o seu presente a culpa, a dor, essas feridas, essa carga de rejeição, mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu tenho um futuro para te mostrar. Tire os seus olhos de um lugar para onde você não pode ir. Eu te abençoarei. Eu tenho um futuro extraordinário para você. Gênesis capítulo 12, Deus se encontra com um senhor de 75 anos chamado Abrão, e Deus dá a ele também um futuro. E olha o que a Bíblia diz, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus mostra para Abrão um futuro. O meu convite para você nessa noite é que talvez até esse presente momento você esteja vivendo debaixo de uma fortíssima influência do seu passado. Eu quero que você hoje dê uma volta, uma conversão de 180 graus, e comece a ser influenciado não por aquilo que aconteceu, mas por aquilo que vai acontecer, pelas promessas de Deus para a sua vida. O Senhor diz: eu é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente que vive debaixo dessa influência do futuro tem algumas características. A primeira delas, ela está em constante movimento. Vamos repetir isso? Diga: gente que vive impactada pelo futuro está em movimento. É interessante porque se o passado tem o poder de nos paralisar, e tem, você sabe, você conhece a história, eu já preguei aqui sobre a mulher de Ló. A ordem, quando eles estão saindo de Sodoma e Gomorra, é o quê? Não olhe para trás. E quando ela olha, o que acontece? Ela se transforma numa estátua de sal. Ela é paralisada. Se o passado tem o poder de nos paralisar, o futuro tem o poder de nos movimentar. Se você quer saber onde existe uma interferência do passado na sua vida, preste atenção nisso.
Você quer descobrir onde existe uma forte influência do passado numa área da sua vida? É só você olhar uma área que está paralisada. Quantas pessoas, por exemplo, têm a sua vida sentimental paralisada? Você vai olhar, tem uma interferência do passado. Quantas pessoas têm a sua vida econômica paralisada, não anda, tem uma interferência do passado. A vida profissional amarrada, ministerial, coisa não anda, tem uma interferência do passado. Talvez o texto que melhor exemplifique isso que eu estou dizendo para você é o encontro de José com seus irmãos. Se você quer ler uma história linda essa semana, leia a biografia de José, a partir de Gênesis 36 até os 50. A Bíblia diz que José é vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele é levado ao Egito, e anos depois ele se torna governador do Egito. E ele é vendido por seus irmãos, porque seus irmãos têm inveja dele, ele tem sonhos megalomaníacos, de que o sol, a lua e 11 estrelas vão se curvar diante dele, e a Bíblia diz então que 2 décadas se passam. José, governador do Egito, tenta imaginar ele na sua sala, tapete da sala de um governador, uma mobília linda, maravilhosa, daqui a pouco batem a porta. Tem 10 estrangeiros aí querendo falar com você. Diz, pois não, pode mandar entrar. Benjamim tinha ficado com Jacó. E quando os 10 entram na sala, a primeira atitude dos 10 é se curvarem diante de José. O sonho estava se cumprindo. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que José, na hora, os reconheceu. Porém, seus irmãos, imagina você, seus irmãos de sangue, não o reconheceram. Qual é a possibilidade de 10 pessoas olharem para uma? São parentes, próximos, olharem e não reconhecerem. Sabe por quê, gente? Porque seus irmãos continuavam do mesmo jeito. Você vai ler toda a história dos filhos de Jacó, dos outros filhos de Jacó, você vai ver que eles estão sendo consumidos pela culpa, escravizados pelo passado, por aquilo que eles fizeram com seu irmão. Você vai ver que na hora, quando José se dá a conhecer, ele diz, nós vamos morrer, esse cara vai nos matar. E depois José disse, não, foi Deus quem mandou vocês, me mandou na frente de vocês, Deus está no controle de todas as coisas. Ele se sente um pouco mais aliviado, mas anos depois Jacó morre e diz, agora ele pisa no nosso pescoço, agora ele nos mata. Eles estão escravos do passado, consequentemente a vida está paralisada, eles não crescem, continuam o mesmo. Você já se encontrou com pessoas depois de 10, 20 anos, você diz, meu Deus, é a mesma, as mesmas piadas, as mesmas conversas, as mesmas falas, as mesmas coisas, não cresce, não avança, não progride. O passado nos paralisa, mas quem vive absorvido por um sonho, quem vive absorvido por uma visão do futuro, quem vive debaixo das promessas de Deus, debaixo dessa influência. José tinha tudo para ser influenciado por seu passado, de dor, de traição, de injustiça, mas ele, você vê, quando seus irmãos o encontram, a Bíblia diz que ele se lembrou. E se lembrou do que, gente? Se lembrou da cisterna? Se lembrou dos anos de prisão? Se lembrou do seu sonho. Porque o que estava por vir, o que estava para acontecer, as promessas de Deus eram a maior influência para a vida de José. Por isso que ele prosperava no presente. Ele não vivia debaixo da influência do passado. Hoje, em nome de Jesus, eu quero que você se abra para o que Deus está prometendo a você, para o que Deus está dia após dia dizendo para você. Eu vou realizar, eu vou fazer, eu tenho promessa na sua casa, eu tenho promessa para a sua família, eu tenho promessa para os seus negócios. Sua vida vai começar a andar em nome de Jesus. Segundo lugar, quem vive debaixo dessa influência do futuro
tem Deus como seu orientador. Diga assim: o meu Deus é o meu orientador. Sabe, eu percebo que às vezes algumas pessoas preferem viver debaixo da influência do passado, porque o passado é um ambiente conhecido. E você concorda comigo que a gente tem medo do desconhecido, né? Então, o passado é um ambiente onde a gente já conhece, já sabe o que aconteceu. Sabe aquele filme de terror que você sabe onde estão os sustos? E daí você já fecha a cara antes. Eu vejo isso muito em gente, às vezes, que tem um namoro abusivo, ruim, péssimo, sabe que não vai dar certo. Mas diz: mas pelo menos eu já conheço ele. Já viu isso, não? Vá que eu acho um traste pior ali na frente. Então, às vezes, as pessoas preferem o passado, porque o passado é um ambiente conhecido. Mas o futuro é um ambiente desconhecido. Mas entenda o que eu vou dizer para você, mas é desconhecido para você. O futuro é desconhecido para mim. Tem alguém que está aqui hoje à noite, que conhece o seu futuro. Que sabe o que vai acontecer. E é Ele quem te orienta. É Ele quem está disposto a te mostrar o caminho, a te orientar, a dizer: é por aqui. A dizer: olha, tome cuidado com isso, não ande por esse caminho. Corte isso, abandone aquilo, tome esse rumo, porque Ele conhece o teu futuro. Dias atrás eu fui pregar em São Carlos, há muitos anos que eu não ia lá para a igreja, para a nossa igreja de São Carlos, e a última vez que eu tinha ido não tinha o Waze ainda, então eu fiz o caminho que eu sabia, e eu precisei passar no centro para chegar até lá, e eu sabia que eu dei uma volta, e eu falei: Dani, põe no Waze aí. E o Waze me jogou num lugar, falei: meu Deus, o que é isso? Para onde que esse negócio está me mandando? Você já se sentiu assim na sua vida? Deus te faz um pedido, Deus te dá uma ordem, Deus diz: não, você não entende. Você fala: cara, não tem lógica, não tem sentido isso, parece, tudo é escuro aqui. Mas daqui a pouco, eu chego na porta da igreja, numa rapidez de tempo, numa coisa surpreendente. Por quê? Porque quem me orientava conhecia o caminho. Deixa eu perguntar para você: quem é que está orientando você? Quem são seus conselheiros? Em quem você tem buscado orientação? Você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento? Com todo respeito à sua cabeleireira, a sua manicure, sua amiga de clube, o seu amigo de bilhar, de sinuca, de futebol. É ele que conhece o passado. Porque você diz o seu passado para ele: olha, não, nós tivemos uma crise já há 10 anos e tal, quando a gente se casou, isso, o histórico é esse, a família dele é assim, a família dela é assim. Está todo mundo tratando do problema debaixo da influência do passado. E tem Deus que conhece o futuro, dizendo o seguinte: será que vocês podem me consultar, porque eu tenho planos melhores e maiores para vocês? Deus está vendo a sua família restaurada, Deus está vendo a paz na sua casa, Deus está vendo a salvação no seu lar. Ele só está dizendo: me dê a chance, me dê a oportunidade de mostrar o caminho para vocês alcançarem isso. Jesus se apresenta em Isaías capítulo 9 como maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Sabe, a ovelha, ela não tem senso de direção nenhuma. A ovelha é um animal praticamente cego. A águia, ela enxerga um coelho a 3 quilômetros à noite. Mas uma ovelha não tem senso de direção, ela não sabe para onde ir. E Davi diz: eu sou isso aí. Eu não posso ficar à mercê da minha sabedoria. É por isso que ele fala: o Senhor é o meu pastor. E ele vai dizer no Salmo 23, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia, Ele me leva,
Ele me orienta, Ele sabe qual é o caminho melhor para mim. Isso não era só uma música que Davi cantava, um cântico. Quando ele assumiu o reinado ali em Israel, os filisteus se levantaram para guerrear contra ele. Gente, Davi era, como a gente diz aqui, sangue nos olhos, ele gostava de uma briga. Ele era guerreiro desde menino, desde moleque, urso, leão, Golias, ele gostava de um fuá. Os filisteus se levantam contra ele, qual é a atitude natural de uma pessoa assim? Eu vou partir para cima. Sabe o que Davi faz? A Bíblia diz em 2 Samuel 5:23, Davi consultou ao Senhor. Ameaçaram ele, sabe o que ele fez? Foi orar. Deus, eu devo subir contra os filisteus? E o Senhor diz, posso subir que eu vou entregar nas suas mãos. Aí era tudo que eu precisava ouvir. Foi para cima, acabou com os caras. Daqui a pouco os caras se levantam de novo. O que Davi faz? Diz, bom, Deus já tinha dado o start lá atrás, agora eu não preciso nem orar. Não, ele diz que vai orar de novo. E Deus diz, agora você vai, mas não vai por aquele caminho, você vai por trás, você vai pegar eles de surpresa. Por que Deus faz isso, gente? Ele conhece o futuro. Você tem a melhor fonte de informação que alguém pode ter. Você tem o Senhor, que conhece todas as coisas. Talvez você diga, poxa, Kis, mas como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala comigo? Através de duas coisas, presta atenção. Através da oração e através da palavra de Deus. Vamos a isso juntos? Diga assim, oração e palavra de Deus. Deus, Ele quando nos orienta, quando você precisa de direção, Ele é aquele que vai te orientar por sua palavra. Por sua palavra. Gaste tempo na palavra. Davi disse, a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Preste atenção agora, por favor, ninguém converse. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você tem essa palavra como seu orientador, como alguém que te direciona, você está seguro. E hoje à noite eu quero dizer para você, dê ouvidos à palavra de Deus, porque é ela que vai te levar a lugares altos em nome de Jesus. Quem quer viver debaixo da influência do futuro, precisa ter Deus como seu orientador. Terceiro e último lugar para nós orarmos. Quem vive debaixo da influência do futuro tem grandes expectativas. Você pode dizer para o seu vizinho aí, diga, tenha grandes expectativas. Ô gente, por que muita gente vive com péssimas expectativas? Porque na hora de montar o diagnóstico, ele olha para onde? Ele olha para o passado. Ele recebe ele está enfrentando um problema de saúde, por exemplo, e daí o passado diz o seguinte para ele, sua avó morreu disso aí. Sua tia, é longe, sabe aquela tia lá de Minas? Você sabia que ela morreu com isso aí? Ela está sempre consultando o passado, daqui a pouco ela está sendo atormentada por aquela influência. Está vivendo um momento difícil na empresa, o passado vem e diz, você lembra quando seu pai quebrou? Em 60 e pouco? Daí vem toda aquela carga, toda aquela influência negativa de um passado para influenciar, para mostrar o caminho. Às vezes a pessoa, ela sabe que precisa tomar uma atitude, sabe que precisa agir, sabe que precisa semear, mas na hora de avançar, ela recua, por causa das experiências passadas. É mais ou menos aquela pessoa, aquela piada que eu já ouvi, você ouviu, o sujeito fala o seguinte, eu nasci pelado, careca e banguelo, que vier lucro. É a expectativa de alguns.
Que vier, Lucas. Tem gente que está esperando qualquer coisa. Está esperando qualquer coisa. Por quê? Por causa do seu passado. Paulo, ele tinha um passado terrível. Ele foi um perseguidor de cristãos. Ele foi alguém que consentiu na morte de Estevão. Ele lançou pessoas na prisão injustamente. Mas ele chegou em determinado momento da vida dele e disse o seguinte: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho um passado, eu não nego. Eu fiz coisas, eu não nego. Mas essas coisas não têm mais ingerência sobre a minha vida. Eu tenho um prêmio, eu tenho uma vocação, eu tenho uma coroa me esperando. E é por causa disso que eu vou tomar as atitudes corretas que eu preciso tomar. Quem vive por essa influência do futuro é alguém que está enchendo o seu coração sempre, sempre, sempre de grandes expectativas. Eu tenho uma notícia boa para você: Deus não consulta o seu passado para estabelecer o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para estabelecer o seu futuro. Quando na praia Pedro se encontra com Jesus, aquele mesmo texto que eu citei, o passado, o diagnóstico, dizia o contrário, porque Pedro passou a noite toda tentando pescar e não pescou nada. E o que é que Jesus disse para ele? Volta para o mar, faze-te ao largo, lança as redes. E a Bíblia diz que Pedro fala o seguinte para Jesus: mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, pescamos nada. Ou seja, o nosso histórico, a nossa experiência passada nos diz: não tem nada no mar, não é o momento certo. Mas tem uma coisa: sob tua palavra lançarei as redes. Pedro tinha que tomar uma decisão: ou ter uma atitude influenciada por esse passado, que dizia não tem nada no mar, ou ter uma atitude influenciada por uma promessa de Deus para a sua vida: volte para o mar. Ele escolhe a promessa de Deus e diz: sob tua palavra eu lançarei as redes, e tem a maior pesca da história da sua vida. O que é que está influenciando as suas expectativas? As experiências erradas, experiências ruins que você teve, ou que Deus está te mostrando, ou que Deus está te prometendo? Aquela mulher que durante 12 anos viveu tentando resolver o seu problema de hemorragia, bate num médico, bate no outro, gasta dinheiro, vai num lugar, vai no outro, e a Bíblia diz que a sua situação só piorava. Mas um dia ela diz: se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Um dia ela ouve que Jesus está na cidade, e ela precisa resolver: vou tomar uma atitude, vou encher o meu coração, minhas expectativas, pelas experiências que eu tive, que me dizem, não vai dar certo nunca. Se já fosse para dar certo, já tinha dado. Ou eu vou acreditar naquilo que Deus me prometeu. E a Bíblia diz que essa mulher vence a multidão, vence a dor física, toca nas vestes de Jesus, é curada. E a sua história está aqui para nos mostrar hoje que vale a pena olhar para frente. Vale a pena encher o coração de expectativa e olhar para o Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu não sei o quanto o teu passado tem te influenciado hoje, seu presente. Talvez seu mau humor. Talvez você traga marcas físicas do seu passado. Talvez você traga marcas emocionais do seu passado. Mas hoje, receba a palavra que Jeremias diz no verso 17 do capítulo 31. O Senhor diz: há esperança para o teu futuro. A influência que eu e você precisamos receber hoje, resolver receber hoje, não é mais de tudo aquilo que aconteceu,
mas é daquilo que certamente acontecerá. Ele diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um futuro extraordinário para você. Jó no capítulo 8, no verso de número 7, ele diz na Bíblia, versão a mensagem: ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Em outra versão diz: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu gostaria de orar por você. Eu queria que, assentado mesmo, você fechasse os seus olhos.